Quando o casamento é o ministério. Esse é o tema da nossa live de hoje. Bom dia, paz do Senhor Jesus para você que vai estar aqui me assistindo. Você já pensou nisso? Quando o casamento é o ministério? Não é? Nós temos tantas expectativas quanto ao ministério, quanto às coisas futuras, quanto a desenvolver esse ministério, às vezes em cima do púlpito, às vezes na rua, às vezes em missões, em viagens. Mas e quando Deus chama a gente para o ministério dentro de casa, para o ministério do casamento? Quando o outro é o seu ministério. Já pensou nisso? Quando seu cônjuge é o seu ministério. É desafiador, né? É sobre isso que nós vamos falar. Bom dia, gente. Bom dia. Paz do Senhor Jesus para você. Dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, né? Que bom que vocês estão entrando, viu? Vamos fazer uma oração. Eu quero estar apresentando esse tempo ao Senhor e quero estar colocando também a sua vida diante do Senhor, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco diante do Senhor nesta manhã, peço a cobertura do Teu sangue sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que vão estar entrando, sobre aqueles que vão assistir depois. Senhor, Tu és aquele que sabe das necessidades, Tu sabes dos desafios que nós temos vivido dia a dia, Senhor, e eu entendo claramente que o Senhor tem nos chamado, Senhor, para fazer a diferença nessa geração. Nós, Senhor, fomos convidados por Ti, Senhor, para mostrar ao mundo, Senhor, como é a vida de um filho de Deus, como é a vida de um servo do Senhor, como é a vida de um casal de Deus. Por isso, Senhor, eu peço que nesta manhã o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, o Senhor possa trazer direção, luz, revelação. Senhor, nós dependemos totalmente de Ti. Às vezes, Espírito Santo, parece tão simples, tão básico, Senhor Jesus, falar da vida diária, da vida comum, Senhor, do casamento, mas, Senhor, quando nós conhecemos a Tua palavra, quando nós entendemos a Tua vontade para as nossas vidas, nós vemos que o Senhor está sempre nos levando para um nível mais profundo de conhecimento, um nível mais profundo de uma vida cheia da Tua presença, mas uma vida que expressa esse enchimento do Espírito Santo nos nossos relacionamentos. Por isso, Senhor, eu peço que nesta manhã o Senhor possa estar me conduzindo nesse tempo de live, o Senhor possa estar falando ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que vão estar assistindo agora, os que estarão assistindo depois, que tudo seja conduzido segundo aquilo que está no seu coração. Senhor, aquilo que eu não for capaz de transmitir, que o Teu Santo Espírito continue falando, continue ministrando, continue trazendo luz, revelação ao coração das pessoas que estarão assistindo essa live, seja qual for o tempo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito se revele a nós, Pai, nos dando essa graça, Senhor, ministrando sobre nós, Senhor, essa capacitação, Espírito Santo, para fazer do nosso lar, Senhor, que ele seja um lugar de bênção, que ele seja um lugar de referência para aqueles que não têm, Senhor, o conhecimento, não entenderam ainda que eles não precisam, Senhor, viver sem a Tua presença, que eles não precisam viver o seu casamento, os seus relacionamentos sem a Sua presença, porque com a Tua presença tudo fica melhor, tudo fica mais leve, nós conseguimos alcançar os objetivos, os alvos que há no seu coração, Senhor. Por isso, se revela poderosamente nesta manhã, traz sabedoria, conhecimento, discernimento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, bom dia, bom dia. Tudo bem aí, pessoal, com vocês? Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Celinha, paz do Senhor. Bom dia, pastora Simone. Bom dia, Genilda. Bom dia, meu irmão, paz do Senhor. Bom dia, Márcia, querida. Bom dia, Aline, tudo bem com você? Então, gente, vocês já tinham pensado, né, nesse desafio, né, nesse tema, quando o casamento é o ministério? Eu confesso para vocês que eu fiquei muito assim impressionada com esse tema, quando eu vi o testemunho do Lucas Bezalel. É um
post que eu repostei aí, né? Você deve ter visto. Depois você procura, foi o pastor Josué Gonçalves que postou o Lucas testemunhando. Ele estava com vários sacos assim nas costas, representando os fardos, né? E aí ele contou um pouquinho do testemunho dele, que ele se casou, né? Namorou pouco tempo, se casou, e quando voltou de lua de mel, a esposa dele, né, começou a ter algumas atitudes, algumas coisas começou a acontecer com ela e ela foi diagnosticada com vários tipos de transtornos, sabe, psicológicos, né, uma depressão severa, ansiedade, transtorno de personalidade, síndrome do pânico, isso assim, eles recém-casados, né, várias situações, ela tentou se suicidar várias vezes e ele já tinha um ministério. Ele já tinha um ministério, ele já era missionário, ele já servia a Deus. E aí, quando ele casa e se depara com essa situação, ele tem que parar tudo para cuidar da esposa dele. Então, é dentro desse aspecto que eu quero falar com você sobre quando o casamento é o ministério. Né? A gente sabe que o casamento, a família, é o nosso primeiro chamado, é o nosso primeiro ministério. Né? Infelizmente, como igreja, eu também reconheço que a gente muitas vezes tem sido negligente nesse cuidado com a nossa casa, com a nossa família. Sendo que Jesus mesmo falou, né, que aquele que não cuida dos seus é pior do que os de fora, né? Então, eu fiquei pensando nesse testemunho do Lucas, né? E ele mesmo conta nesse videozinho que ele ouviu de muitas pessoas, de muitos líderes, né, que era para ele abandonar a esposa dele, para ele sair desse casamento, porque ele tinha um ministério, porque ele tinha um chamado, né? Então aquelas pessoas que pregavam como ele, palavras dele, né? E as pessoas que pregavam cura, aconselhavam ele a deixar a esposa, porque entendiam que o ministério dele estava acabado. Né? Mas para a glória de Deus, o Senhor fez um milagre na vida dessa mulher, o Senhor trouxe cura, o Senhor ouviu os clamores deles, né? E ela parece que ela tomava 20 medicamentos por dia, ela passou a tomar 15, depois passou a tomar 10, depois parou de tomar, já não precisa mais os medicamentos. Isso é um milagre, né, gente? Nós sabemos que isso é um milagre. Só Jesus pode fazer isso, né? Então, quando ela é o ministério, quando ele é o ministério, você já pensou nisso? Não é? Eu acredito também que isso não acontece com todos os casais, né? Eu acredito que essa não é a regra, que isso também é uma exceção, mas pode acontecer, né? Eu me lembro logo depois que eu fui ungida pastora e quando eu fui ungida pastora, meu pastor queria ungir a mim, meu esposo, e ele entendeu que ele não tem um chamado pastoral, então ele não quis receber a unção, né, naquele momento, e meu pastor entendeu, né, e eu também entendi, ele também entendeu, já sabia que eu tinha esse chamado desde que me converti. Então eu lembro que uma vez houve uma situação, assim, que me deixou um pouco aborrecida, e eu fui, e quando eu ia responder, sabe, aquilo no que eu acredito que era a minha razão, quando eu fui responder, o Espírito Santo falou para mim assim: trate ele como a sua primeira ovelha. E essa palavra, gente, foi assim como uma paulada na minha cabeça. Eu fiquei tão desorientada. E eu engoli toda a minha razão, todos os meus argumentos, né? E pensei, meu Deus, é verdade. É verdade. Porque a gente é tão bom lá fora, né? Tão cuidadoso com as pessoas lá fora. Eu não sei você, mas o chamado pastoral, ele trouxe isso para minha vida, um temor, sabe? Um temor quando eu vou lidar com as pessoas. É claro, irmãos, que eu ainda erro bastante. Mas tem um temor, assim, sabe? Porque você entende que essas vidas não são tuas, elas são do Senhor. Então, tudo que você vier fazer pode ferir, pode magoar, pode entristecer, pode fazer se perder. E aí, o que acontece? Isso vai ter um peso, né? Um dia eu creio que nós vamos prestar contas ao Senhor. Agora, muitas vezes nós agimos assim lá fora com as pessoas, mas não temos o mesmo cuidado dentro da nossa casa.
Muitas vezes o que reina dentro da nossa casa é a religiosidade, né? O legalismo, porque nós somos crentes lá fora, mas muitas vezes não somos crentes dentro da casa, né? Eu percebo também que uma das estratégias dentro da casa é falar menos e agir mais, porque dentro da casa o testemunho que prevalece é o testemunho das boas obras, é o testemunho da sabedoria, é o testemunho das atitudes alinhadas com o evangelho que a gente prega, que a gente ensina. Então isso foi assim uma coisa que marcou muito o meu coração. E o testemunho do Lucas falou muito comigo, sabe? Até agora ainda penso, né? Falo, Senhor, que coisa maravilhosa que o Senhor fez na vida deles, mas que desafio para esse casal, recém-casados, né? Então, muitas vezes nós pensamos em ministério apenas como o que fazemos dentro da igreja, no púlpito, no louvor, na liderança, em missões, né? Mas o primeiro ministério que Deus nos confiou é o nosso lar, né? É a nossa casa, é a nossa família. Você veja bem que Josué, em Josué capítulo 24, verso 15, quando ele traz ali para a nação, né, de Israel, ele já tinha distribuído todos os territórios para as tribos, né, elas já sabiam quais seriam as suas posses, né? Ele chama o povo para um alinhamento, para uma renovação de aliança. E ele vai trazendo desde lá de Abraão, do Egito. Bom dia, Lidiane. Paz do Senhor, querida. Ai, sim, agora eu já sei de onde você é. Bom dia, paz do Senhor. E Josué vem trazendo tudo isso, e ele traz toda a história de resgate que Deus operou com a nação, né? Isso mesmo, Célia, viver o evangelho dentro do nosso lar é desafiador, né, gente? É muito desafiador. Porque os de casa conhecem a gente na intimidade, né? Eles sabem tudo da gente e a gente sabe tudo deles, então é muito desafiador. Mas eu entendo também que é você afiar o seu machado. Porque se dentro de casa você vive um evangelho pleno, queridos, o que vai ser lá fora? O que vai ser lá fora? Entenda isso como um desafio para o seu coração. Mas voltando a falar de Josué, né, ele faz aquela reconciliação, uma renovação de aliança com a nação, porque agora os territórios já foram determinados, já foram entregues, então ele traz uma mensagem poderosa ali para o povo e ele termina falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Olha só, né, irmãos? Pensa no governo que Josué tinha sobre a sua casa. Aí você pode falar, mas a cultura daquela época era assim mesmo, né? Os homens, né? Eram eles que governavam, administravam a casa, né? Administravam a família. O que o pai decidisse estava decidido para toda a família. É verdade, queridos, mas nenhuma família é perfeita. Cada casa tem a sua própria identidade, o seu modo de ser, o seu modo de se mover. E eu creio que não era diferente com a família de Josué. Mas quando ele fala isso, ele aponta para a gente o quê? Um governo, uma autoridade que está sobre a vida dele para governar a casa dele. E nós, pelo nome de Jesus, nós temos sobre nós esse governo de administrar a nossa casa. Os homens, como sacerdotes da casa, da família, eles têm o governo para cuidar da sua casa. Ele tem o seu papel de sacerdote, de líder da sua casa. E a mulher tem o seu papel como ajudadora, como aquela que administra a casa, que traz a família para perto, que promove unidade dentro da casa, porque é a mulher que faz isso, não é? Todas nós, mulheres que estamos aqui, a gente sabe que esse é o nosso papel. Então, você percebe o quê? Que Josué tem esse governo sobre a casa dele. Olha, Israel, você pode decidir o que você quiser fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, não é uma liderança ditatorial, né? Que ele dita, ele manda. Não, mas é uma liderança construída, né, dentro da casa, de acordo com o que as escrituras dizem, de acordo com aquilo que nós temos aprendido com a palavra. Deus tem nos dado graça, capacitação para edificar a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então, não é uma liderança ditatorial, você é um ditador, você manda,
manda, fala e acontece. Não, não é isso. Mas é com amor, é com graça, é com sabedoria, é com conhecimento, é com temor de Deus para não perder os teus. Porque muitas vezes dentro da casa nós temos perdido os nossos. E não é, a gente tem que trabalhar para ganhar e não para perder. Não importa qual seja a situação. Ao que depender de nós temos que fazer a nossa parte para ganhar. Então, muitas vezes nós vamos precisar fechar a boca, muitas vezes nós vamos precisar negar a nossa própria vontade. A nossa opinião não importa mais, importa a opinião do Espírito Santo, a opinião da Palavra de Deus. Então, você percebe que é uma liderança construída. Eu digo aqui, liderança para o pai, para a mãe, para a esposa, para o marido. É uma liderança construída de acordo com as Escrituras. Né? Tem um provérbio que eu não lembro agora onde está, se alguém souber, coloca aqui pra gente aí na mensagem. Olha, você que está aqui assistindo comigo, envia a live aí, ó, pelo aviãozinho, envia para outras pessoas que você conhece. Essa live vai ficar lá no perfil da pessoa, vai ficar lá no direct dela, e quando ela puder assistir, ela assiste, entendeu? Então vai enviando aí, né? Trabalhar para ganhar e não perder, exatamente, Célia. Irmãos, ninguém quer perder nada, né, gente? A gente não quer perder nada, não quer perder os filhos, não quer perder o casamento, não quer... mas trabalhar para ganhar. Se lá fora nós trabalhamos, investimos tudo que nós temos, nós vamos estudar, nós vamos nos preparar para ganhar um bom salário, ganhar uma posição no mercado de trabalho, um reconhecimento, porque dentro da nossa casa é diferente. Você entende que o casamento, a família, é o seu ministério? É exatamente isso. Olha só, o casamento ele é uma aliança espiritual. Ele não é apenas um vínculo humano, não é? Então Deus instituiu o casamento antes do ministério público. Antes da igreja já existia casamento. Antes do ministério lá fora já existia casamento. Antes da igreja passar a existir, já existia o casamento. Então, o casamento, ele está à frente do ministério, não é? Eu não estou dizendo para você largar seu ministério e só ficar na sua casa, cuidando da sua casa. Mas eu lembro bem de uma coisa que Deus marcou muito no meu coração, que foi a respeito de Neemias. A gente ia falar do provérbio, né? Aquele provérbio que diz assim: a sabedoria edificou sua casa, já estabeleceu as suas colunas. Pensa bem, é um trabalho de edificação, é um trabalho de construção. Quando a gente fala de Neemias, a gente fala de um momento da história da reconstrução dos muros, em que com uma mão eles seguravam a espada, com a outra mão eles edificavam o muro. Dentro de casa é assim, com uma mão a gente trabalha, a gente serve, a gente defende a nossa casa, a nossa família. Com a outra mão nós edificamos. Se a sabedoria teve o seu trabalho de edificar a sua casa, e nós, queridos, e nós. Então, o casamento ele veio antes da igreja, ele vem antes do ministério. Então, cuida da sua casa, constrói essa família que Deus te chamou para construir, não é? E não vai ter um momento, queridos, que você não vai ser necessário. Pelo contrário, você é necessário em todos os momentos da família, né? Até mesmo quando os filhos já estão moços e já saíram de casa porque se casaram, você continua sendo ali um porto seguro. Aquele que tem uma palavra de sabedoria, que tem um bom conselho, aquele que cobre, que intercede pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Entendeu, pessoal? Outra coisa, o casamento ele foi criado o quê? Para revelar o caráter de Cristo e o amor de Deus. Mas essa revelação primeiro acontece dentro de casa. Eu revelo Cristo para o meu esposo, as minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas decisões. O meu esposo revela Cristo para mim. Olha, às vezes, queridos, nós estamos tão incendiados com a mentalidade desse mundo, tão impregnados dessa mentalidade, que nós não reconhecemos as coisas boas que tem dentro da nossa casa, né? Olha seu esposo, tenta pensar nas qualidades dele, tenta pensar
nas coisas boas que ele faz, porque o inimigo, ele sempre vai mostrar as coisas ruins, ele sempre vai trazer as críticas, ele sempre vai trazer os pontos ruins, que vai ficar martelando aí na sua mente. Mas pensa nas coisas boas, pensa nas qualidades que a sua esposa tem. Queridos, a sua esposa, o seu esposo, eles não têm tudo, ninguém tem tudo, todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Então, o propósito, né, do casamento, ele foi criado para revelar Cristo, o caráter de Cristo e o amor de Deus, também dentro da casa, também dentro do contexto do casamento. E outra coisa, o casal, ele é chamado a servir um ao outro como uma expressão de adoração, não é? Eu quero ler com vocês Efésios 5, do 25 ao 27, que é um texto fundamental, né? Quando a gente fala de casamento aqui também na Bíblia. Nós vamos ler do 25 ao 27, que diz assim, ó. Aliás, eu vou ler do 21, tá bom? Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Eu estou usando a versão NTLH, tá bom? Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama a seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa, uma só carne. Olha só, né? Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, dá a ela essa direção, essa orientação. Por quê? Porque nós somos chamados a expressar, a servir um ao outro como uma expressão de adoração. Quando nós entendemos que o casamento é um chamado, passamos a cuidar do nosso cônjuge como quem está cuidando de uma missão divina. Você está entendendo? Para alguns de nós, o nosso cônjuge é a nossa missão, até que ele alcance o lugar que Deus tem para ele, até que ele alcance uma maturidade espiritual, até que ele talvez encontre o destino profético dele. Em algum momento ele é a sua missão. Em algum momento você vai ser a pessoa que vai gerar esse posicionamento que Deus quer na vida dele, na vida dela. Então, presta atenção, que Deus está te dando uma oportunidade de crescer, de adquirir autoridade espiritual, nisso que você tem lidado dentro da sua própria casa. Quando nós entendemos que o casamento é um chamado, passamos a cuidar do nosso cônjuge como quem está cuidando de uma missão divina. Guarda essa frase, escreve aí para mim aí, ó. O meu marido é a minha missão. A minha esposa é a minha missão. Nós temos alguns homens aqui também, né? Servir dentro de casa é servir ao próprio Deus. Fazer para seu cônjuge, para sua família, como se você estivesse fazendo para Cristo. Entende a realeza que tem essa mentalidade? A graça que essa mentalidade carrega dentro da casa, dentro da vida dos filhos? Isso mesmo, isso mesmo. O padrão, o respeito, a paciência e o amor são formas de culto, gente. São formas de culto. O perdão que você libera sobre seus filhos, sobre seu esposo, sobre sua esposa. O respeito, a honra, a paciência que você tem com ele, com ela, com eles, com seus filhos. Tudo isso, querido, são formas de amor.
E é uma forma de culto, é como derramar sobre esta pessoa essas coisas honrando a Deus. Olha como isso é profundo. Glória a Deus, isso mesmo, Kátia, isso mesmo. Servindo no lar, né? Servindo no altar do lar. Eu quero falar um pouquinho dos altares do lar, né? O que é altar? Essa semana aí eu tô participando aí do curso do Chamar de Adoradores, né? E eu tô um pouco atrasada, então assisti a aula de semana passada. E eu achei muito legal, né? O que um dos nossos professores aí do Chamar falou, o Caio, né? O altar é um lugar de entrega. Não se pode levantar um altar sem ter sacrifício. Toda adoração tem sacrifício. E se não te custar nada, também não terá valor para Deus. Então, a casa tem os seus altares. O casamento tem o seu altar. Ninguém vai no altar para pedir nada. A gente vai no altar para entregar. E o que você tem entregado em favor da sua casa, em favor do seu casamento? Ou você não tem entregado mais nada? Não tem te custado nada esse casamento? Deveria estar te custando algo, porque o casamento, ele tem os seus altares. Onde tem altar, tem sacrifício. Onde tem sacrifício, tem que ter morte, tem que ter entrega. Isso é adoração. Tem tido morte do seu eu no seu casamento? Da sua vontade? Tem tido morte dos seus projetos, dos seus sonhos? Ninguém quer ouvir isso. Ai, pastor, abrir mão dos meus sonhos, não. Dos meus projetos, não, queridos. Muitas vezes nós vamos abrir mão, sim, de sonhos, de projetos. Sabe por quê? Porque o projeto maior está incutido dentro da casa, está incutido na família, está incutido no casamento. Então, precisa ter sacrifício, precisa ter morte do eu, da carne, precisa ter entrega nesse casamento. Está acontecendo as entregas, gente. Olha para você, avalia o seu coração. Está havendo entrega no seu casamento, né? Amor, perdão, paciência, honra, respeito, cuidado, dedicação. Estão havendo entregas nesse altar? Lindo, profundo mesmo, né, Aline? Ainda bem que a live fica salva, né, gente? Que a gente pode assistir depois também, né? Há 2 altares numa casa. A mesa, porque representa o lugar de comunhão, não é? Entre a família, nos reunimos na mesa, ali conversamos, ali confortamos uns aos outros, consolamos, às vezes até corrigimos ali porque é um lugar de comunhão, né? E o outro altar é a cama, que é o lugar de intimidade do casal. É ali que dia a dia eles renovam a sua aliança através do ato sexual, trazendo, né, a verdade da palavra que diz que se tornam uma só carne. É no ato sexual que nós nos tornamos uma só carne. Queridos, eu acredito que o ato sexual, ele é tão profundo, ele tem tantas verdades implícitas nele que eu acredito que muitas vezes nenhum de nós ainda acessou tudo que o ato sexual tem em si, a intimidade do casal. Porque a Bíblia honra o ato sexual no casamento, ela honra a intimidade do casal. Porque ali nós nos tornamos uma só carne, ali é alinhado corpo, alma, espírito. Os 3 se alinham numa só carne. Então, o altar da cama precisa ser protegido, precisa ser honrado, precisa ser respeitado e precisa ser praticado, né? Ser praticado, isso não está no esboço, precisa ser praticado, não importa o tempo, não importa a idade, não importa o tempo de casamento, na medida do casal, do modo do casal, aquilo que eles conseguem, porque eu também estou falando de casais também maduros, que já entram várias questões, às vezes uma questão de enfermidade, às vezes algumas limitações, queridos. A intimidade, a cama é um dos altares da casa, do casamento. A mesa, proteja esses altares, mantenha esses altares em ordem, né? Se programe
para oferecer ofertas nesses altares. Se programe para ter refeições com a sua família, onde ali nós podemos abrir o nosso coração, onde ali podemos alinhar as nossas ideias, nossos pensamentos, né? Poder abrir o coração e dizer, olha, hoje, essa semana para mim foi muito difícil. Eu não estou conseguindo superar determinada situação. Ali, depois de comer ou antes de comer, nós podemos dar as mãos, nós podemos orar, podemos ministrar uns aos outros. Proteja o altar da cama, da intimidade. Proteja, ore pela sua intimidade. Orem juntos, casais. Orem juntos no seu quarto, abençoe a vida um do outro, abençoe, peça a presença do Senhor no momento de intimidade com vocês, não é? Porque, irmãos, se Jesus não estiver com a gente, até na intimidade nós estamos perdidos. Jesus não sai do quarto quando você e sua esposa estão tendo intimidade, nunca. Ele permanece ali porque ele é testemunha do que acontece ali e ele está ali protegendo e guardando vocês. Então, queridos, no altar, o altar não é lugar de bênção, mas lugar de entrega, de sacrifício, é lugar de morte. No casamento, esses princípios também se aplicam, eu estou dizendo, os princípios da adoração também se aplica, né? Os altares são lugares de entrega, de oferta. E como disse o professor Caio, né, lá no curso dos adoradores, a palavra no hebraico quer dizer querab, que significa trazer para perto. Então a oferta traz para perto, não é? A oferta que você entrega no altar da cama, no altar da mesa, você está trazendo para perto. Está trazendo para perto quem, gente? O seu cônjuge. Está trazendo para perto a sua família. Você entendeu? Essa oferta de honra, de respeito, de amor, de lealdade, de paciência, de fidelidade que você entrega em favor do seu cônjuge, ela está trazendo para perto. Mas quanto disso nós temos usado para nosso próprio benefício, para o benefício da família? Muitas vezes nós queremos lá fora, queremos o púlpito, queremos as viagens missionárias, queremos as igrejas onde nós vamos ministrar uma palavra, nós queremos as redes sociais, mas não, o primeiro lugar é a casa. Bom dia, Kelinha, paz do Senhor. O primeiro lugar é a casa, é a família, é aqui que eu devo levantar os altares, é aqui que eu devo entregar as ofertas, para trazer para perto os que são meus, aqueles que o Senhor me deu, aqueles que o Senhor me comissionou para cuidar. Porque nós, pai, mãe, marido, esposa, somos os pastores da nossa casa. Então, usar isso com graça, com sabedoria, com autoridade. Tudo bem, gente? O lar deve ser um ambiente de presença de Deus e paz, não de disputa, não de competição, não de intriga, não de contenda. Queridos, olha, seja qual for o motivo da intriga, da contenda, você discerniu que está começando um ponto ali de confusão, de contenda dentro da sua casa, fique quieta, fique quieto. Não permita que isso prospere, porque Deus não opera nessas áreas. Deus não usa essas armas da confusão, da intriga, da contenda, de maneira nenhuma. Deus é um Deus de paz, de sabedoria, de conhecimento, de revelação, de amor. Então, discernir um ambiente desse, fecha a boca, faça o possível para ter paz. E depois você acerta o que for necessário acertar. O lar deve ser um ambiente de presença de Deus e de paz. O ministério conjugal não é pregar um para o outro, mas viver o evangelho um para o outro, dentro de casa, na família. O Espírito Santo age quando o casal se submete um ao outro em amor. Isso é amor. Falar de amor, 1 Coríntios capítulo 13, é fácil. Mas viver o amor é difícil, não é? Eu penso que a gente tem que pegar lá 1 Coríntios capítulo 13 e se colocar lá dentro do texto e falar, dar uns tiques, isso sim, isso não, isso não, isso sim, isso não, isso não. Por quê? Porque nós nunca somos completos, nós ainda não chegamos a essa completude, nós ainda precisamos melhorar. E lá, 1 Coríntios 13, mostra onde nós temos que melhorar.
1 Pedro 3,7 diz: maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha, os maridos, quando não agem assim com as suas esposas, não honram, não respeitam, não protegem, não cuidam, nem as suas orações sobem. Deus não recebe as suas orações. E quanta gente, quantos casamentos dentro da igreja em que os maridos não honram, não respeitam as suas esposas e estão lá de mãos levantadas, orando, e Deus não está ouvindo, Deus não está recebendo. Às vezes estamos servindo dentro da casa, dentro da igreja, mas dentro de casa, um silêncio, uma mágoa, uma frieza, uma indiferença. Deus não quer apenas o nosso serviço no altar público, mas a nossa entrega no altar privado, o lar, sabe? É o lar. Deus quer a nossa entrega dentro de casa primeiro. Não adianta a gente ser uma bênção lá fora e não ser bênção aqui dentro da casa, onde os que convivem comigo podem testemunhar de quem eu sou, não é? Onde os que vivem comigo sabem que é verdade aquilo que eu prego no altar público. Então, primeiro no altar privado, depois lá fora. Irmãos, lá fora vai ser uma consequência do que você vive aqui dentro. Lá fora vai fluir, porque aqui dentro já flui. O casal que ora junto, serve junto. O casal que perdoa, cresce junto. Né? Porque perdão é um dos contextos mais poderosos da vida de todo cristão, e inclusive no casamento. Né? Talvez você nunca viveu uma questão de traição, e graças a Deus por isso. Mas a pessoa que mais você tem que perdoar é a pessoa mais próxima. E o mais próximo é marido e esposa. Então é perdoar 70 vezes 7, quantas vezes for necessárias. Por quê? Porque eu amo essa pessoa. Porque eu tenho uma aliança com ela. Não é? E eu não vou abrir mão daquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Não é? É interessante que Provérbios fala assim, que quem encontrou uma esposa encontrou uma joia preciosa. Olha só. Olha como que a Bíblia vê o casamento. Que é uma honra, é uma bênção você ter um cônjuge, você ter uma esposa, você ter um esposo. É bênção. Deus entendeu que você estava pronto para isso, você estava pronta para isso, então Ele te confiou alguém que vai andar muito próximo com você, que vai ser o seu companheiro, a sua companheira. E qual o impacto espiritual do casamento no reino? Porque também tem isso, né? O casamento, ele é um instrumento de Deus para edificar gerações e influenciar outros, queridos. Pensa nessa construção toda desse relacionamento. Qual o fruto disso na vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus amigos, das pessoas que andam próximos de você? O casamento é um testemunho do reino. As pessoas veem Cristo no modo como nos tratamos. Isso tem mais poder ainda dentro de casa, para os filhos, noras e genros. Isso é um testemunho vivo. É o reino sendo representado através do seu casamento. Quando o casal entende o seu propósito espiritual, a presença de Deus permanece sobre o lar. Né? Que Deus traga luz, clareza sobre as nossas mentes, sobre os casais do Senhor, né? Que estão dentro da casa, para que eles entendam esse propósito e eles reconheçam esse propósito de Deus na vida deles, para que eles possam resplandecer, para que esse casamento possa resplandecer, cumprindo o que diz Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha só, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, lá fora, mas aqui dentro. Primeiro aqui dentro. Um casamento saudável gera ministérios fortes, filhos firmes e igrejas fortalecidas. Então, trabalhe no seu casamento. Veja o seu casamento como um ministério. Como um ministério. Esse é o verdadeiro ministério, revelar Cristo ao mundo através da vida a dois. Não é?
De repente, eu e você, nós somos chamados por Deus para representar Cristo através do nosso casamento, né? Eu tô falando, gente, do alvo. Eu sei que tem muitas histórias, cada caso é um caso, né? E eu acredito que tudo isso tem que ser avaliado, né? Pessoalmente, individualmente. Mas esse é o padrão do reino. Eu tô colocando para você o padrão, né? E Deus vai dar graça e força para que você construa aquilo que Ele te chamou para construir. Talvez você tenha servido muito no ministério, mas hoje o Senhor está te chamando para restaurar o altar da sua casa. É um desafio, né? Talvez você está casado há pouco tempo, tenha aí poucos anos de casamento, talvez você tenha muitos anos de casado já, né? Mas o chamado permanece em pé para a minha vida e para a sua vida. O seu casamento é o seu primeiro ministério que Deus te confiou. E Ele quer que esse ministério volte a queimar com amor, propósito e presença de Deus. Sabe, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e no meu coração, tirando toda a frieza, toda a indiferença quanto ao seu relacionamento conjugal. Que o Espírito Santo limpe o meu coração e o seu coração das ervas daninhas, de maneira que o amor de Deus, o amor pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu esposo possa crescer dentro do seu coração e o seu coração possa queimar de amor por essa pessoa. E que isso vai fazer você entrar no propósito de Deus, do cuidado, da honra, do respeito, do zelo por esse relacionamento. Que o Espírito Santo renove hoje o chamado dentro do seu lar. Que o amor volte a ser serviço e o serviço volte a ser adoração no seu casamento, na sua casa. Senhor, ajuda-nos a servir um ao outro com amor. Como nós temos servido lá fora, nós temos dedicado o nosso tempo, temos dedicado a nossa força, a nossa saúde, a nossa inteligência. Que a gente faça isso dentro da nossa casa também. Que a gente sirva dentro da nossa casa. Agora eu quero deixar uma pergunta para sua reflexão. E depois, quando eu postar a live, eu vou deixar essa pergunta. Eu gostaria que você respondesse lá, tá bom? O que o Espírito Santo te fez lembrar sobre o seu ministério dentro do casamento hoje? Né? Se você puder responder lá, coloca apenas uma frase. Eu deixei algumas perguntinhas essa semana aí nos meus stories, né? Para vocês responder. Né? E bastante gente respondeu por livre e espontânea pressão. Mas eu perguntei sobre o que te impede, né, de servir a Deus dentro da sua casa. E algumas pessoas responderam que é o tempo, né, falta de tempo. Algumas pessoas responderam porque o seu cônjuge é de uma outra religião. Outras pessoas responderam que é a questão da falta de comunicação. São territórios a serem conquistados. Lembra do meu livro? Ele fala do quê? De territórios a serem conquistados dentro do casamento. Se isso está claro para você, né? Algumas pessoas me responderam isso. O que está impedindo que ela sirva a Deus dentro da casa? Coloque isso diante do Senhor. Conquista esse território. Vai para cima, em nome de Jesus. Né? Coloque isso em oração. Fala, Senhor, eu quero conquistar esse território. Do tempo. O que eu preciso fazer? Como família, como marido e esposa, como nós temos que administrar esse tempo? Senhor, o problema é a comunicação. Como a gente pode melhorar isso? Irmãos, a gente é muito bloqueado em muitas coisas. Mas quando a gente começa a orar, Deus começa a trazer luz e mostrar pra gente por que às vezes a comunicação tem tanto embaraço. Por que a comunicação é bloqueada? Porque talvez tem traumas, tem dores, tem situações que precisam ser resolvidas. E Deus vai te dar graça, vai te mostrar o caminho para resolver. E essa situação vai deixar de ser um problema no seu casamento. Esse território vai ser tomado posse dele. E isso vai deixar de ser um problema dentro do seu casamento. Então,
Fale com o Senhor. Coloque diante do Senhor os territórios que você ainda não conquistou. Coloque diante do Senhor aquilo que precisa ser conquistado e se arrependa se até então você não tinha entendido que o seu casamento é um ministério, que o seu cônjuge é o seu ministério, porque através disso, desse ministério, você vai ser aperfeiçoado, aperfeiçoada. Através desse ministério, você vai crescer espiritualmente, você vai produzir frutos para a glória de Deus. A sua casa vai ser edificada, vai ser fortalecida sobre a rocha e ela produzirá frutos para a glória de Deus. Amém? Eu quero estar orando por você, quero abençoar a sua vida, né? Não esquece de curtir a live quando eu postar, tá bom? É muito bom quando você interage aqui ao vivo, mas é muito bom quando você curte, quando você compartilha. Então manda essa live aí para suas amigas, para seus amigos aí no direct, vai ficar lá, né? Depois quando a pessoa puder assistir, ela assiste, né? E depois que eu postar, eu vou deixar essa perguntinha aí para você responder, tá bom? A live fica salva lá no meu perfil no YouTube também, que chama Chave Mestra. Fica tudo salvo lá. Se você quiser assistir pelo YouTube, você pode assistir por lá, pode assistir aqui pelo Instagram, tá bom? Me ajuda na divulgação da live, tá bom? Compartilhando, comentando, curtindo. E eu quero orar por você. Hoje começa o nosso congresso de mulheres aqui na Ramá, Obediência que Gera Milagres. Nós vamos ter aí 3 pregadoras aí, a pastora Lê Anjos, que já fez algumas lives comigo, a pastora Vivi e a missionária Marta, que vai estar no domingo. Eu tenho certeza que vai ser power, vai ser uma bênção. Vocês estão convidados, convidadas. Vai ser aberto para os homens também. Então, se algum irmão quiser vir participar, fique à vontade, tá bom? Quero orar por vocês, tá bom? Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esta manhã, pela palavra que foi derramada aqui diante desta live. Peço que o teu Santo Espírito venha interagindo nos nossos corações e trazendo luz e revelação acerca da tua vontade, acerca do teu propósito, Senhor, para a nossa casa, para o nosso casamento. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que a ação do teu Espírito, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, tirando do nosso coração toda a frieza, toda a indiferença, também toda a falta de visão, Senhor, de entendimento do teu plano, do teu propósito para os nossos casamentos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, limpa os nossos corações dessas ervas daninhas, Senhor, e traz as sementes verdadeiras da tua palavra para que elas possam produzir uma transformação na nossa casa, para que ela possa produzir, Senhor, uma mudança dentro dos nossos casamentos, dentro das nossas famílias, Pai. Que os altares do casamento, Senhor, que é a mesa, que é a intimidade, a cama, Senhor, sejam restaurados e que haja cura para os nossos relacionamentos, para os nossos casamentos, Senhor. Que realmente os nossos casamentos sejam uma referência do teu reino para esta geração, para a nossa casa, para nossos filhos, para os nossos descendentes, Senhor. Tudo isso para a glória do teu nome, Senhor. Toma nas tuas mãos cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Aqueles que estão assistindo agora, os que vão assistir depois, Senhor. Que a tua palavra fale ao coração deles, Pai, e traga as mudanças que essa casa precisa, que esse casamento precisa, Pai. Tudo para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Aleluia. Bom dia, Kelly. Paz do Senhor, minha cunhada querida. Pastora Leia, paz do Senhor, seja bem-vinda. Vocês chegaram já no finalzinho, já estou encerrando a live, mas a live vai ficar salva aí no meu perfil, dá para assistir no YouTube também, no meu canal Chave Mestra, tá tudo lá, tá bom? Érica, querida, paz do Senhor, Deus te abençoe. Obrigada, Célia, minha amiga Célia, do Instituto de Teologia Alfa e Ômega. Ai, Deus te abençoe, sua vida, sua... Amém, Celinha, um beijo, gente. Beijo, G. Bom dia para vocês, bom final de semana. Quem quiser vir participar do nosso congresso, o convite está feito. Vem participar com a gente, tá bom? Deus abençoe, Mi.